provou que justamente o concurso público tem sido coerente, tem sido uma coisa certa. E agora, quando aconteceu, excepcionalmente, né, aconteceu isso com a banca da NCE, que não acontece, a própria banca reconheceu, viu que aconteceu uma falha, anulou o concurso. O TJ também deu, eu acho, na minha opinião, deu um grande exemplo de transparência, né? Não tinha nada a ver com a prova do TJ, mas o TJ suspendeu a princípio o concurso até que ficasse tudo esclarecido. Quer dizer, é uma prova de que os concursos públicos são realmente transparentes, né? Eu acho que o candidato não precisa se preocupar com isso, porque isso não é a regra. A armação não é a regra, isso é a exceção. O TJ tomou uma atitude preventiva, não é verdade? Até que o Ministério Público possa sentar a poeira ali e esperar. E como você bem disse, né, os concurseiros eles não devem desanimar. Afinal de contas, a instituição do concurso público ela não pode ficar abalada por situações individualizadas, como essa, por exemplo. É claro que em qualquer segmento você sempre vai encontrar lá os bons e os maus, mas os maus são muito pequenos, só que a transparência, como você falou, a mídia aproveita e joga na transparência de tal forma que aparece com muito maior visibilidade do que as coisas boas que tem no concurso público. Essa é a regra, né? Exatamente, não é. Nós somos exemplos, que somos servidores, de que a coisa realmente funciona. Não é verdade, professor? Exatamente, isso aí. Acho que o candidato não tem que ficar preocupado, quem ficou desanimado, pensa nesse outro ângulo que eu falei, né? Tem que verificar que realmente as coisas são transparentes, só que aconteceu, foi uma exceção, eles anularam o concurso, vai haver outro concurso, a prova do TJ vai sair, vão sair vários outros concursos esse ano aí, e o pessoal não precisa ficar preocupado com armação não, porque isso não é a regra, né? Certo. Agora vamos falar sobre um quadro que nós temos aqui, você bem conhece, chamado Professor, Qual é a Dica? Então, aproveitando, já que o professor não vem aqui só para dar entrevista, na verdade, professor, quais seriam as dicas, as principais dicas que você poderia comentar conosco na atual conjuntura dos concursos públicos? Bom, foi o que eu falei, né? Primeira coisa que norteou o meu livro, né? Na verdade, foram duas coisas. Nas provas hoje de bom nível, né, principalmente as provas para nível de fiscal, Tribunal de Contas, Polícia Federal e outros concursos de alto nível, tem caído muita doutrina e muita jurisprudência. Então, os concursos não estão ficando mais só naquela teoria, né? Estão deixando de ser objetivos? Esses concursos são objetivos, né, porque as provas são objetivas, múltipla escolha, mas não estão mais se prendendo unicamente ao texto, né, ao literal, o que está escrito no artigo 37, artigo tal, né. Além disso, eles estão perguntando, o que a doutrina entende sobre isso daqui, o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre determinado artigo, sobre determinada lei, se isso está valendo, se é constitucional ou inconstitucional. Então as provas estão sendo mais rebuscadas, né. Então, uma coisa que eu acho importante é justamente sobre jurisprudência, né? O aluno tem que ficar atento sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, você me perguntou qual é a dica, eu acho importante prestar atenção nisso daí, né? Consultar o site do Supremo Tribunal Federal e verificar o que o Supremo tem decidido sobre assuntos importantes e cruciais que devem ser cobrados em prova. Eu, assim, me lembro, no princípio, duas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e que são importantíssimas, né? Primeira é sobre regime jurídico de servidor público. O que acontece? A Constituição Federal de 88, né, quando foi promulgada, no artigo 39, no caput do artigo 39, previa que todo o pessoal da administração direta, autárquica e fundacional, seja a nível federal, estadual, municipal ou distrital, todo o pessoal seria regido por um regime jurídico único. Ou seja, não poderia haver nessas administrações alguns servidores estatutários e outros seletistas. Só poderia haver um regime jurídico. Por isso, todos eram estatutários, né? A nível federal é a Lei 8.112, que trata do Estatuto dos Servidores Federais, administração direta, autárquica e fundacional. Cada estado federado tem seu estatuto, cada município tem seu estatuto. Bom, ocorre que em 98, a emenda constitucional 19
alterou o caput do artigo 39 e acabou com a obrigatoriedade do regime jurídico único, justamente para permitir que a administração contrate pessoal seletista, né? A ideia seria o quê? Começar a contratar pessoas que realmente não precisam adquirir estabilidade, começar a contratar esse pessoal pelo regime seletista. Exemplo, motorista, precisa ter concurso? Precisa, mas o motorista não precisa ser estável. Então, contratar motorista, contratar sensorista, contratar digitador, tudo pelo regime seletista, né? E isso perdurou de 98 até recentemente. Essa aqui é a decisão importante que eu estou falando do Supremo Tribunal Federal. Agora, há cerca de 3 meses, o Supremo, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa mudança que ocorreu pela Emenda Constitucional 19, que acabou com a obrigatoriedade do regime jurídico único, o Supremo começou a julgar e, antes de analisar a fundo a matéria, né, antes de decidir o mérito da questão, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar suspendendo esse artigo 39 caput, né? Então esse texto do artigo 39 caput, que foi dado pela emenda 19, está suspenso por causa dessa ADIM. Então, resultado prático disso. Hoje, se um concurso sair hoje, a qualquer nível, federal, estadual, municipal, fazendo a seguinte pergunta: atualmente pode haver contratação de pessoal seletista? Não pode, porque essa contratação está suspensa até que o Supremo Tribunal Federal decida a questão, né? O Supremo, quando decidir, vai decidir se realmente vai poder continuar seletista ou não, se vai voltar a ser todo mundo estatutário. O que interessa é que hoje essa contratação de seletista está suspensa. Isso é uma coisa recente e importante que deve ser cobrada em prova nos próximos concursos. E qual seria a segunda dica? Segunda, também recente, é sobre direito de greve de servidor público, né? A Constituição Federal, no artigo 37, coloca que o servidor público tem direito de fazer greve nos termos da lei específica. Então, isso quer dizer o quê? Uma história, né? Antes da Constituição de 88, era proibida a greve de servidor público, né? O servidor público não podia fazer greve, por quê? O servidor público fazendo greve, isso iria prejudicar o serviço público, né? Isso iria ter como consequência descontinuidade de um serviço público. Então, era proibida a greve. Essa Constituição de 88, que foi conhecida como a Constituição Cidadã, né? Uma Constituição mais democrática, mudou um pouquinho essa regra, não proibindo a greve do servidor público, mas, de certa forma, limitando, porque eles colocaram: o servidor público terá direito a exercer a greve, vírgula, nos termos da lei específica, com o objetivo de quê? De mais tarde editarem essa lei colocando realmente em que termos o servidor poderia ou não realizar a greve. Mas cadê a lei? Pois é, esse é o problema, né? De 88 até hoje, já vão fazer aí 20 anos, né, de que a Constituição foi editada, né? Em quase 20 anos, nunca fizeram essa lei, né? Inicialmente era exigida a lei complementar, depois passou a ser exigida a lei específica, mas de qualquer maneira lei, e até hoje ninguém fez essa lei. Haja mandado de injunção, né? Pois é, exatamente. Por força disso, né, é que vários mandados de injunção, né, foram apresentados junto ao Supremo. E o que é o mandado de injunção, né, já que você tocou nisso? O mandado de injunção é aquela ação própria, né, que pode ser movida por quem tem um direito constitucional assegurado, mas não pode exercê-lo justamente porque aquele direito não foi regulamentado. Justamente o caso, né? O direito de greve é um direito constitucional assegurado ao servidor. Mas como aquela lei não foi feita pelo nosso Poder Legislativo, o servidor público simplesmente não pode exercer a greve. E essa tem sido a posição do Supremo Tribunal Federal. Em vários mandados de injunção que chegaram ao Supremo, durante esses 20 anos aí, o Supremo Tribunal Federal sempre reconheceu o direito do servidor à greve, mas não podia fazer nada, porque, primeiro, o Poder Judiciário não pode obrigar o legislador a legislar, né, em face da independência dos poderes. E, por outro lado, o Poder Judiciário também não pode legislar. Então, o Poder Judiciário não podia falar: então, enquanto não sair essa lei de greve, o servidor poderá fazer greve desde que seja assim, assado.